Seroides Lessa, estou aqui hoje na Rádio Legalidade, recebendo a nossa companheira Cirly Soareiro, vice-presidente do PDT Nacional, e a nossa companheira Cariadna, vice-presidente da MT Nacional. A Cirly também é a nossa secretária-geral. E eu estou muito feliz, porque estamos aqui no DF, né, recebendo a Cirly e a Cariadna. Cirly, hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta, né? E muito triste, que é o tema do feminicídio. Nós, como mulheres de partido, né? Eu queria ver o que você vê e o que você sente que a gente pode mudar nesse quadro tão difícil, que cada dia mais tem um feminicídio, esse só cresce. A gente tem políticas públicas, sim, mas o que você acha que pode ser mudado? A vocês dois gostaria de fazer, mas primeiro você, Cirly, né, que é atuante, né, nessa luta. Eu queria muito te ouvir. Muito obrigada, Heloídes. É um prazer estar aqui, né, com você também, Cariadne. Heloídes, é um tema tão difícil, sabe, de lidar, porque não dá para entender como que a violência aumenta a cada dia. Tem pessoas que dizem, está aumentando porque as mulheres estão denunciando mais. Eu penso que pode ter, sim. Esse é um fator, né, que as mulheres antes tinham receio de denunciar. Depois da Lei Maria da Penha, passaram a tomar mais decisões, atitudes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um outro olhar, sabe? Que não foi só a questão da denúncia. A violência contra as mulheres foi aumentando, isso desde 2018. É um cenário que veio acontecendo no Brasil. Eu, que moro em Minas Gerais, lamento que Minas Gerais está no segundo lugar, a questão do feminicídio. Falei com as meninas esses dias sobre o Feliz Dia Internacional da Mulher. Eu falei, não me desejam um Feliz Dia Internacional da Mulher. Nós não podemos falar que é um feliz dia enquanto tantas mulheres estão sendo assassinadas por serem mulheres. Então, é um tema muito difícil de falar, porque mexe com a gente, mas precisamos falar. Precisamos ter coragem. Tem as políticas públicas, que numa grande maioria das vezes não se cumpre. Quantas mulheres que foram assassinadas agora que estavam com medida protetiva? Verdade. Então, como que nós vamos lidar com isso? Até quando essa medida protetiva vai valer? Que realmente eles vão olhar, a pessoa não vai chegar perto, como entrou dentro da casa, deu não sei quantos tiros, o outro não sei quantas facadas. Então, políticas públicas, sim, mas efetivas. Cari, pode falar um pouco para a gente? Posso, sim. É um tema que na verdade, ele me choca. A cada notícia que eu recebo, a cada fato que eu vejo noticiado nos meios de comunicação, sempre impacta a gente, né? A humanidade sempre viveu com esses casos, mas era omitido, né, por conta que não era identificado como feminicídio até então. E essa identificação trouxe uma clareza muito grande para a sociedade. De quê? De quantas mulheres foram assassinadas e são, né, por violência doméstica, diversas violências, e que isso assusta a gente. Porque todas nós, dificilmente você encontra uma mulher que ela consegue andar em algum lugar mais isolado que ela não se sinta insegura. Insegura em todos os aspectos, com medo de um estupro, com medo de ser assassinada. Então, isso é algo que nos preocupa. Até quando vamos viver em um mundo tão inseguro? E, particularmente, aqui em nosso país, nós estamos vivendo, parece-me que com um número crescente na estatística de casos de feminicídio. E não tem uma faixa etária de mulheres que são assassinadas. Essa semana mesmo eu vi uma menina de 20 anos que foi assassinada pelo namorado. Então, parece que até a juventude está vendo isso como uma forma comum, simples, e não é. Nós sabemos que tem muitos fatores envolvidos na vida, no psicológico de um homem que chega a cometer um suicídio. Se você for
buscar fazer uma visita na história de vida desse homem, ele traz sequelas da vida dele, da vida familiar, tá? E que faz com que aquele jovem, aquele homem se transforme num monstro, a ponto de cometer um suicídio. Então, enquanto educadora, tem algo que eu tenho defendido muito e proponho muito no meu estado, em algumas mesas de debate, quando se fala de feminicídio, eu sempre falo da possibilidade de se criar uma política de educação, de combate ao machismo e, consequentemente, ao feminicídio desde a educação infantil. É importante que a gente faça esse estudo, esse levantamento e crie-se, discuta-se uma política de educação que já inicie na educação infantil. Porque essas crianças que estão se transformando em adultos, monstros, agressores, matadores, eles não tiveram um embasamento. Então, mesmo que eles vivam numa família de agressores, se ele tiver uma política de educação na sua cidade, no seu estado, em nosso país, ele vai começar a refletir e entender que o que ele vê em casa não é o que se deve praticar na sua vida futura, na sua vida adulta. Então, eu acredito muito que a política de educação, começando da educação infantil, seja uma ferramenta muito poderosa para a gente combater o feminicídio para as próximas gerações. A lei que está sendo aprovada agora do uso da tornozeleira eletrônica para os agressores é um ponto importante, muito, porque ela emite também a localização, né? Isso vai nos ajudar muito, porque a medida protetiva, na verdade, não tem protegido mulheres. Quantas mulheres têm morrido há pouco tempo? A gente tem notícias que estão com medidas protetivas. Exatamente. Agora mesmo esse caso que houve daquela funcionária de uma relojoaria, o agressor chegou, por pouco ela não morreu, mas ele esfaqueou ela lá dentro do trabalho. Ela estava com medida protetiva, mas ele não estava com uma tornozeleira eletrônica que emitisse ali uma localização dele. Então, esse é um março para que a gente possa refletir. O que é que nós temos para festejar agora no mês de março? O que é que nós temos para decidir? Então, nós podemos também propor, tá, aos parlamentares que temos contato, a possibilidade da gente criar esse projeto de uma política de educação. Eu vejo como fundamental e como base para nós termos na educação do nosso país. A educação é o único caminho, né? Assim como dizia Brizola, Darcy Ribeiro. E uma coisa que eu acho assim, incrível é a cabeça de alguns homens que têm a coragem de dizer, né? Mas matou, mas ela traiu. Tá, e quantas vezes nós fomos traídas? Né? Esse último caso que aconteceu aí, de matar os filhos, cara. Matar os filhos. A que ponto chega a maldade de querer fazer aquela mulher sofrer para tirar a vida dos próprios filhos, né? Então, houve-se um boato naquele episódio, né? Triste, lamentável, acho que chocou o Brasil todo, que ele fez isso porque houve uma traição. E não houve. Agora, quando o homem está aí, mesmo se tivesse, e daí, se houve traição é porque não dava mais. Não justifica. E quantas vezes nós fomos traídas? Imagina se a gente fosse matar cada homem que nos trai. Não existiria homem na face da terra mesmo. Não existiria, né? Sim. Então, diante de toda essa violência, né, vocês falaram bem aí, né, de que a educação, né, transforma a pessoa e realmente transforma o ser humano. Eu sou adepta disso também, de colocar uma educação infantil, né, já no primário ali, já começar. Mas a gente sabe que as leis, essa maioria das leis foram feitas por homens, né? Então, talvez, não sei, vocês são da política juntamente comigo, e eu fico pensando que quando a gente sente na pele, a gente é mais criteriosa e mais cuidadosa para fazer leis que sejam mais efetivas. Vocês teriam como partido, assim, um projeto, uma ideia de alguma coisa que talvez ajudaria, que diminuísse esse feminicídio? Porque, assim, a gente só não tem menos de 30% dentro das câmaras, né? Geralmente, essas leis são pensadas por homens. Uhum. Então, como é um ano eleitoral, eu quero perguntar a vocês a importância de colocar mais mulheres dentro do Congresso para que ajude a criar leis mais eficazes. Ou realmente fazer que as leis que tem funcionem, né? Eu acho que, assim, olha, nós discutimos, né,
esses dias aí discutindo sobre as eleições, né? E por que devemos ter mais mulheres na política. Uma das coisas é isso, entre vários fatores, né? Que é a igualdade de oportunidade, direito e tudo mais. Hoje, eu vejo uma das coisas é isso que a Cariadne falou, né, que é da educação, começar na educação infantil, porque no meu tempo, lá atrás, não se ensinava uma criança, um menino não bater em uma menina. Né? Aquilo ali era normal. Né? Faz parte do machismo, né, que a gente vivia. Hoje, os pais já têm essa consciência. Mas existe um fator que muito me preocupa, que além do feminicídio, o que tem acontecido com todas as mulheres, né, isso acontece em todos os estados, na verdade, com uma grande parte de mulheres, não só o feminicídio, como o assédio e o estupro. Né? São coisas que estão dentro desse circuito aí da violência, que é muito triste, que cada dia que passa vai aumentando. Uma coisa que eu acho que aumentou bastante. Hoje, uma grande parte dos homens não aceitam a nossa independência, tá? Muitas mulheres sofrem violência doméstica e até chegar no feminicídio, talvez por dependência financeira. Porque as pessoas falam, mas apanhou até morrer, por que não saiu de casa? Na maioria das vezes não tem dinheiro nem para ela sobreviver. Como que vai cuidar dos filhos? A maioria delas tem filhos, né? Então, uma das coisas é isso aí. A outra coisa é a conscientização. Abrir mais oportunidade, então, para as mulheres Sim, precisa ter. Na questão de trabalho, de colocação. Sim, precisa muito. É aquilo que nós falamos no podcast anterior da equidade de remuneração, entre tantas outras, né? Mas tudo volta lá para a educação que a Cariadne citou. Tá? Você pode ver que a geração de agora, né, são crianças que já têm a consciência, que vê o pai batendo ou com falas agressivas, eles já acendem um alerta. Já liga para a polícia. Quantos casos aconteceu da mãe ser salva porque a criança ligou para a polícia e falou? Exatamente. Então, isso é conscientização, né, que vem tudo da educação na infância. E nós precisamos reiterar isso. Milhões e milhões e milhões de vezes. Isso aí é importante o que Cirlei falou sobre a liberdade financeira da mulher. A maioria de nós optamos por cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família, nos dedicarmos ao lar. É a maioria das mulheres. Se a gente for observar, mais de 60% das mulheres ainda vivem essa realidade. E quando elas se deparam com a violência, a maioria das vezes ela surge também por conta dessa falta de liberdade financeira. E quando você vai ver, é uma mulher que ela tem habilidades, ela tem capacidade de desenvolver algo que possa lhe render um recurso, que possa lhe trazer a criação de algum empreendimento. Mas ela optou por aquilo, né? Optou por cuidar da família. Tem dia que minha filha olha assim para mim, mãe, que história é essa de mulher da nova era, mulher com liberdade? Mãe, eu quero ficar em casa fazendo bolo, como é bom cuidar da filha. É maravilhoso. Isso está na nossa genética. Nós gostamos de trazer afeto para o ambiente, para os filhos, para o marido, para a família. Então, nem se fala disso. Mas o momento em que nós vivemos, essa era que nós vivemos e que nós também construímos, nós fazemos parte dessa construção. Porque aí, se nós formos fazer um levantamento da década de 30 para cá, as feministas, quando foram para a rua no primeiro momento, foram em busca de direito ao voto. Quando as sufragistas foram para as ruas, cada história tem um porquê. E se nós estamos aqui, é decorrente de toda essa luta. E agora, nós, não só agora, mas já há um bom tempo, nós vivemos entendendo que cada mulher, quando ela adquire mais liberdade financeira, ela consegue se posicionar melhor.
na política, na sociedade, enfim, ela consegue ter mais autonomia sobre si, né? E consegue ter a coragem de assumir responsabilidades que aquela mulher que queria só cuidar dos filhos, da família e do próprio marido, que foi agredida, ela começa a acordar e entender, eu posso fazer tudo isso e também trabalhar. E eu defendo muito também essa tese de que precisamos estimular essas mulheres que querem cuidar da família, mas que elas também encontrem oportunidades de trabalho. E quando eu falo trabalho, eu não falo simplesmente daquela mulher ir trabalhar em busca só de um dinheirinho, não. É de trabalhar para adquirir essa independência financeira. Profissionalizar, né? Profissionalizar, exato. Então, eu, por um grande momento da minha vida, eu me achava assim... meu Deus, será que eu sou inconstante? Ou o que é isso no meu cérebro? Porque em algum momento eu via como eu gosto da política, como eu gosto da educação, como eu gosto de tratar da política de gênero. E aí eu, pesquisando, encontrei uma psicóloga que ela é americana, eu esqueço aqui o nome dela, ela fala muito sobre a multipotencialidade das mulheres, que é o que todas nós somos. Veja só, Sirley, tu és vice-presidente nacional do partido, tu dirige o teu partido lá no estado, né? Você é secretária-geral lá também, você é mãe, você é dona de casa e uma artesã, né? Aí vamos levantar aí, vai levantando, as habilidades são inúmeras. Artesã ninguém sabe, não. Olha aí, mas eu sei sabe. que tu és. Tem muitas habilidades e assim somos todas nós. Então, mas nós não fomos estimuladas a usar a nossa habilidade para gerar recursos, gerar negócio, fazer negócio. Então, eu parto muito desse princípio que é importante a mulher ter essa concepção, ter esse conhecimento. E aí a gente está discutindo aqui de pautas bem relevantes, né? Porque quando tu fala de feminicídio, como é que uma das ferramentas que eu posso encontrar para contribuir com essa mulher, para ela sair desse mundo que às vezes ela submete porque ela não tem a sobrevivência, é o empreendedorismo feminino. Exatamente. Precisamos profissionalizar essa mulher numa habilidade que ela já tem e às vezes ela desconhece. Então, é unânime aqui para a gente que as mulheres precisam ter mais oportunidades e a gente sabe da dificuldade delas nas oportunidades também de emprego, por mais que sejam mais qualificadas, elas têm os desafios de ter os 4 turnos e ainda o empregador dizer, não, mas você vai ficar com seu filho na hora que adoecer, então peraí, eu vou preferir contratar um homem, né? Então, unânime aqui dizer que se a gente tem mais mulheres no Congresso, a gente vai ter também projetos de leis que protejam também a mulher na hora de entrar num serviço público, né? Ou privado, yes. E ter uma que eles vão chamar de regalia, mas não são regalias, porque a gente precisa de dar assistência aos nossos filhos. Então, a importância de ter mais mulheres, né? Para que ajude essas mulheres do feminicídio, seria também esse projeto que a gente consiga dividir o nosso tempo entre o trabalho para ter a nossa renda, né, a renda própria dela, para sair dessa condição de submissão financeira do marido. Isso é unânime para a gente, correto? Com certeza. Eu acho que assim, eu não nasci para ser submissa. E nunca serei. Mas nunca a gente serei. sabe que o financeiro prende muita mulher nessa questão de continuar ali São dependente. São pessoas, né? E pessoas, né? Mas eu vim de uma família que minha mãe era muito submissa. Nunca presenciei violência na minha casa, não houve isso, mas era muito submissa, de fazer tudo, né, para no caso, o papai, porque ela foi criada assim. Só que eu não consigo ser assim, sabe? Eu não consigo ser assim porque desde cedo eu tive prioridades. Minha família é minha prioridade, sempre. Minha família é minha prioridade. Em segundo lugar, vem a minha vida profissional, o meu trabalho. Aí o relacionamento vem em terceiro lugar. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Tem que ser assim? Não é que precisa ser nessa ordem. Mas eu me sinto melhor assim, porque se eu não trabalhar por causa de um relacionamento, tá? Eu vou me sentir inútil.
Eu estou falando da minha pessoa, porque eu já passei por relacionamentos que exigia de mim ou o trabalho. Eu preferi o trabalho. É claro que eu vou preferir o trabalho. O trabalho é o amor, né? Mas eu prefiro o trabalho porque o amor vai acabar ali uma hora. Sim. Ou quem sabe o que vai acontecer naquele relacionamento. Eu dentro de casa, sabe, eu não seria feliz. Eu no trabalho, sem esse relacionamento, eu sou feliz. Porque eu consigo conviver com isso. Então, eu entendo que, assim, tem as mulheres que não são submissas, mas gostam de ter esse dia a dia de cuidar de casa. Eu não gosto disso. Cuidar do marido. Eu gosto de cuidar, como já cuidei dos meus filhos, hoje não precisa mais, né? Já são todos adultos, independentes, os dois. Mas, para eu ficar dentro de casa, eu posso ficar se eu quiser. Tá? Se eu quiser, hoje, amanhã, vou ficar dentro de casa, eu quero fazer um artesanato ali que eu adoro, fazer é o meu momento. Agora, por obrigação, não. Sim, mas nós sabemos que você é uma mulher extremamente competente, né? Nós todos, né? Nós todos. Competente, politizada, né? Aí a gente tem, assim, uma honra de ter você como nossa vice, nós sabemos disso. Obrigada. E sabemos que você toca o Estado lá, de que o Mário é um felizardo, né? O Mário Elinge, nosso deputado, é um felizardo por ter você lá, um secretário-geral tão competente. E ele é um excelente presidente e também. A gente sabe da sua competência, a gente é muito orgulhosa de ter você, Círlia, como nossa vice-presidente. Kari, para encerrar, fale aí. Eu digo todos os dias, gente, cada vez que eu sento numa mesa com mulheres, eu aprendo. E aí eu tô olhando aqui para a Círlia falando, eu tô olhando para ti, meu Deus, que riqueza. E às vezes, até nós, né, nos desconhecemos a ponto de não entender o quanto somos capazes, né? E tudo é oportunidade. E esse momento aqui foi uma oportunidade, está sendo uma grande oportunidade de estarmos falando aqui para a Rádio Legalidade e que essa mensagem possa chegar a outras mulheres, né, que elas possam entender na íntegra o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de realidade, de vivências, falando realmente de coração aqui aberto e da nossa missão enquanto partidárias, enquanto mulheres, mães, todas nós somos aqui, conhecemos a realidade. Círlia falou de uma geração que foi da mãe dela aqui, que ela a geração dela já evoluiu, a da filha dela, a Poliana, é uma geração completamente diferente. E é isso, eu não tenho dúvida, eu já sou avó, vocês ainda não são, mas eu não tenho dúvida que a minha neta vai desfrutar de um outro momento. Tá? Não por falta de vontade. Não vai ser, mas por uma luta que vai ser aqui fruto do que nós estamos construindo. Nós estamos fazendo uma construção aqui a nível nacional. O momento em que nós nos reunimos com o Fórum de Instância de Mulheres de Partido, ali dá para você ver que é um fórum suprapartidário, de mulheres de partidos diferentes, mas que nós estamos numa mesma luta. Agora, entende o quanto foi valoroso sentarmos numa mesa daquela e a inteligência emocional, política de cada uma de nós que estávamos ali. E é disso que nós precisamos realmente, dessa sororidade na prática. Pegarmos uma na mão da outra e dizer assim, você pode, vai lá. Então, porque às vezes eu desacredito de mim. Isso deve acontecer com cada uma de vocês. Nós Acho temos, que todos nós temos esses momentos de fragilidade, mas como na minha fala inicial, nós não fomos treinadas para isso. Mas é importante a gente ter um anjinho aqui. Hoje a senadora Leila falou, quando sai de casa, vai com um anjinho no ombro, e quando entra no Congresso, no Senado, um outro bichinho aqui do mal vai no outro ombro. Mas é isso, porque nós temos o sabotador o tempo todo dizendo, para com isso, não é para ti. Tá? E é importante uma mesa como essa. Né, o tempo todo. Nós precisamos estar preparadas para esses enfrentamentos. Então, que todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui através da Rádio Legalidade, que possam levar na íntegra o que você, Heroídes, falou, com toda a tua habilidade, toda a tua vivência, o que a Círlia também falou aqui, para que a gente possa sistematizar tudo isso que foi falado aqui e trazer para a nossa vida real, no dia a dia. Eu não tenho dúvida que o movimento traz bons resultados. Heloídes, antes de finalizar, eu queria só tocar num assunto aqui que eu acho muito importante. A gente está vendo todo dia assédios,
menina de 12 anos sendo assediada por homem de 20, de 30, e aí vai, não tem idade, né? Uma senhora de 70 anos, então hoje não tem idade, né? O assédio existe em qualquer lugar. E eu estava ouvindo uma música mais antiga, aquela música Camila, que é de uma banda do Rio Grande do Sul, Nenhum de Nós. Aí a gente escuta a música, tá, e a gente pensa mil coisas, uma festa, e eu fui olhar qual o significado daquela música. Naquela última noite de festa, onde tudo aconteceu, eles presenciaram uma cena de estupro numa escola. Eu arrepio de falar. Então, eles queriam levar aquilo que chocou tanto eles colocaram numa letra de música. E pensando, né, qual nome que nós vamos colocar, nós não podemos colocar o nome da menina, aí parece que eles viram um jornal, alguma coisa caída, na capa, assim, uma manchete, Camila, eles falaram, é esse o nome. Então, olha para você ver como que tem coisas subtendidas, né? A gente vê Camila, a gente pensa que é uma festa, pensa que é uma menina que se divertiu muito, e não é. É a história de um estupro, né? E foram duas coisas seguidas assim. Aí eu estava lendo sobre isso, achei o significado dessa música, e assistindo Altas Horas no sábado passado, estava o Guilherme Arantes, que sempre fui fã do Guilherme Arantes. Ele tem uma música chamada Meu Mundo e Nada Mais. E quando o Serginho Groisman pediu para ele para cantar a música, ele falou, eu vou falar de uma coisa aqui que eu nunca falei. Essa música, Meu Mundo e Nada Mais, é porque eu presenciei alguns colegas de escola estupraram 3. Nossa. E aí aquilo mexeu tanto com ele que ele ficou o mundo dele ali pensando como que aquilo aconteceu. Então ele teve um tempo depressivo assim, e fez essa música Quando Eu Fui Ferido, Vi Tudo Mudar, né, que é a música assim, eu não canto porque minha voz é horrível para cantar. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? As análises que a gente faz, né, de uma música ou de um tema, um poema, sem saber o que está por trás daquilo, né? Então foi 2 histórias assim que me chamou bastante atenção, e eu deixo até como dica para o nosso próximo podcast para a gente falar sobre esse tema tão importante. Perfeito. Assédio moral, sexual, e essa questão que vem aí principalmente para as nossas meninas. Perfeito. Então, agradecendo a presença de vocês aqui, né? Foi muito importante. E colocando mais uma vez aqui da importância de ter mulheres eleitas na Câmara. Por quê? Porque se a gente é tão sensível a esse tema, se a gente abre mais oportunidades, se consegue enxergar mais as mulheres, a gente com certeza poderia mudar muito o quadro de feminicídio. Porque com certeza teria mais espaço, teria mais um olhar mais carinhoso e realmente acolhedor para essas mulheres que não conseguem, às vezes, se profissionalizar, realmente ir para o trabalho, às vezes deixa o trabalho para cuidar dos filhos e se torna dependente do marido e continua sofrendo violência por essa dependência financeira. E se a gente tem mais mulheres com esse olhar, nós teríamos menos mulheres dependentes financeiramente e com certeza isso ajudaria. Então, encerro agradecendo e dizendo, olha, as mulheres precisam participar mais da política. Precisamos colocar 30%, 50% naquela Câmara. Muito bem. Isso aí, Tá bom? muito bem.